Tá rolando um barulhinho de serra bem no fundo, não sei se tá dando pra ouvir, mas eu já vou pedir desculpa pra vocês, porque o homem tá trabalhando, não posso atrapalhar ele, né? Enfim. Oi, minhas flores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo do Blogueiras Gravando. O vídeo hoje é da Letícia Torelli, essa linda da Letícia. Um beijo, Lê, obrigada pelo tema. E o tema de hoje pincéis essenciais no kit de maquiagem. Esse tema é muito bacana. Então, se você quiser ver quais os pincéis são essenciais, é só continuar assistindo esse vídeo. Minhas lindas, tudo bom com vocês? Que saudade! Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês, eu sei que eu tô um pouco sumida, eu tô bem enquadrada aqui, porque vocês não têm noção da zona que tá aqui, eu tô tipo dando uma reforminha que eu já queria dar faz tempo, isso exige tempo, paciência, eu tô colocando tudo no lugar e em breve aí pra vocês vai ter um tour, super tour aí pela penteadeira que vocês vivem me pedindo, né, que tour de penteadeira é tudo de bom, eu adoro ver também esse tipo de vídeo. E antes de eu começar, o batom que eu tô usando é esse daqui da Fenza, que ele é 2 em 1, que de um lado ele é o tomate, que é esse daqui, e aqui é o roxo claro, que é esse roxo que nem é tão claro assim, né? Mas vamos lá, meninas, então, recado dado, logo em breve eu estarei de volta aí com a minha programação normal, mas pode ter certeza, vai vir novidade por aí, tá? E é tudo pra melhorar um pouquinho aí a qualidade pra vocês, o clima aqui pra poder estar gravando, mas eu vou gravar tudo e vou mostrar tudo pra vocês. Agora vamos parar de enrolação e vamos falar do tema do vídeo? Então, o que eu acho que são pincéis essenciais pra mim no kit de maquiagem? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que é o meu pincel de base, na verdade não é esse, o que era já morreu, que era o meu kabuki reto da Macrylan. Quem tá me acompanhando aí, vê meus vídeos, sabe que meu kabuki reto nem estava mais tão reto assim, meu kabuki reto já estava todo descabelado. E ele um belo dia resolveu despencar daqui, ele começou a soltar a metade, então eu peguei e joguei fora o tufo e guardei o pincel para de repente para fazer alguma coisa, se eu precisar para um futuro. Guardei só o cabo, mas ele durou, gente, sem brincadeira, mais de 3 anos, com certeza. Eu comprei aquele kabuki reto há muito tempo, então durou super, era da Macrylan. Esse também é um kabuki reto, só que esse daqui, ele veio do AliExpress, tá? E ele é um pincelzinho assim reto, que eu acho super essencial pra você tá passando base. Eu prefiro, tem gente que gosta de passar com as mãos, eu não gosto de ficar com a mão peguenta, pegajosa, de jeito nenhum. Eu gosto de pegar a mão, tanto pegar os produtos com a mão, eu deixo até um monte de paninho, toalhinha aqui perto de mim, porque eu detesto mesmo ficar com a mão suja. Isso é uma coisa minha desde criança. Então eu uso esse pincel aqui pra passar base, né, que é um kabuki reto. Ou então a opção, hoje em dia vocês têm essa opção de estar passando com esse pincel escovinha, qualquer pincel escovinha que vocês acharem. Agora o acesso está super fácil na 25 de março, em perfumarias, você super encontra esse pincel escovinha para estar espalhando a base e ele fica a coisa mais linda. A base fica tipo lustrada assim, né, dá um efeito super natural. Mas esse daqui realmente é o meu xodó, então eu acho sim essencial um pincel para você estar passando base. Pode ser o escovinha, pode ser esse daqui reto, o que for melhor pra você. E tem também o língua de gato, só que eu vou mostrar o que eu acho essencial para mim, tá, gente? O língua de gato eu nunca me acostumei a fazer, então desculpa, mas não está na minha listinha de pincéis essenciais, tá? Então esse ou esse, né, tô dando duas opções pra vocês, vocês vão ver que não precisa de muita coisa não, tá? Bom, a base é passar o corretivo. Eu agora tenho mais o costume de selar com os dedos, embora eu não goste, né, mas eu acho que o acabamento do corretivo fica muito melhor com os dedos. Mas pra você tá aplicando, ou de repente você tá com a unha muito grande, quando eu tô com a unha postiça, eu uso esse pincelzinho aqui, que ele é pontudinho assim, que ele é o pincel kabuki cônico da Macrylan também. Eu adoro ele pra passar corretivo. Por muito tempo eu usei esse daqui, ou esse daqui. Mais uma vez, duas opções aí pra vocês, que eu adoro passar corretivo com esse tipo de pincel, tá? Então você passou, é só passou, faz o seu Vzinho assim, depois dá uma seladinha com os dedos e fica incrível, tá? Então pro corretivo ou esse ou esse.
E pro pó, gente, pro pó eu acho essencial, assim, você tá sempre passando o seu pó com o pincel. Por quê? Se você passar com a esponjinha, o acabamento fica muito artificial, sua pele fica muito mascarada. Então, a vida toda, desde que eu descobri o pincel de pó, eu só uso esse pincel, exatamente esse pincel, que é o Kabuki Reto da Macrylan, só que o gordão, tá vendo, ó? Ele é o gordão, ó. Que ele é realmente para pó. E eu não dispenso esse pincel pra nada, eu sou apaixonada por ele pra passar pó é maravilhoso, tá? Eu adoro e não troco por nada. Então pode ser aqueles kabuki pequenininho, aí vai de você. Eu gosto desse daqui, eu acho muito melhor o acabamento dele do que com a esponjinha, tá bom? Pra blush eu tenho esse daqui, que é um pincel pra blush, que também é da Macrylan, que ele é ó, um pouquinho menorzinho. O que eu costumo fazer? Eu pego, dou uma apertadinha nele assim, ó, pego o blush e já passo o meu blush, tá? Eu gosto muito desse pincel. Eu tô mostrando assim pra vocês o que eu uso no meu dia a dia, então pra vocês verem que não precisa de tanto pincel. Nós temos uma infinidade deles. Eu faço maquiagens fora, então eu preciso ter um pouquinho a mais no meu kit. Mas pra você que tá em casa, que tá começando, vocês vão ver, não precisa de muita coisa, tá bom? Então, um pincel de blush. Aí, fica ao seu critério um pincel para contorno. E esse daqui é o Kabuki Angular da Macrylan, que ele é assim. Que ele é bacana, que ele tem esse corte, que ele já vem certinho aqui, tá vendo, ó? Na hora que você faz assim, ó. Da base da orelha pra bochecha. Bem aqui onde a gente gosta de fazer o contorninho, tá bom? Então ele é super bacana pra isso, mas não necessariamente. Você também pode pegar o pincel de blush, como eu ensinei vocês a apertar e fazer assim. Lógico que você vai dar uma limpadinha nele e tal, mas esse daqui é super bacana e eu uso pra caramba. Eu gosto muito desse pincel pra fazer contorno, eu acho que ele facilita o contorno, tá bom? Eu vou falar todo de pele e depois a gente passa para os olhos, tá bom assim? Para o iluminador. Eu tenho gostado muito de passar iluminador com esse pincel, que ele é um pincel para sombra da Macrylan, que ele é gordinho assim, ó. Ele é bem gorducho, que ele é da linha profissional. Aliás, vários eu mostrei que é da linha profissional, né? E eu gosto de passar iluminador com ele, eu acho que ele espalha super bem e me satisfaz bastante para passar... Olha a Luca, né? E ele me satisfaz bastante para passar o iluminador. Mas você também pode usar aquele pincelzinho leque, tá? Vende agora separado, antigamente só vinha em kit, mas agora você acha super separado esse pincelzinho de leque, que você já pega o iluminador, já espalha também, ó. Super dá certo também, tá? Ó. Então, ó, mais duas opções aí pra vocês pra iluminador. Pronto, agora a gente vai passar para os olhos. Começando pela sobrancelha, eu não dispenso esse pincel escovinha. Vocês vão falar, nossa, Simone, tá quebrado o seu? Não, não tá quebrado, eu fiz isso aqui de propósito. Eu dei uma entortadinha nele pra me facilitar a pentear a minha sobrancelha. Aliás, era moda, agora eu não faço mais, mas eu também torcia o aplicador de rímel. Tá? Eu torci, eu acho que super facilita. Se você tem uma máscara aí mais antiguinha e tal, faz isso que você vai ver como facilita a vida na hora de passar rímel. Você não precisa estar tudo reto assim fazendo. Você já vem assim, ele tá tortinho, você tudo de bom, tá? Então esse daqui já tá tortinho de propósito pra pentear a sobrancelha depois que você passar ou a sua sombra marrom, enfim, a sua sombrinha de preencher a sobrancelha. Os pincéis que eu uso, aliás, para preencher a sobrancelha são esses três. Esses dois são muito parecidos, ó. Que ele tanto serve para preencher a sobrancelha, como para passar sombra aqui de baixo, ó. Hoje eu tô sem nada, só passei máscara mesmo, tá super basiquinho. Aliás, minhas olheiras estão magníficas, porque realmente eu tô dormindo tarde, acordando cedo para dar um trato aqui no cantinho. Então eu tenho esses dois que eu adoro, adoro, tanto pra preencher a sobrancelha como passar sombrinha aqui. Ou esse daqui também, que ele é um pincel de corte reto, bem pequenininho, as cerdas bem pequenininhas. E é pra mesma função, tanto pra sobrancelha como pra debaixo dos olhos aqui, pra você passar sombrinha, tá bom? E para os olhos em si, pra passar a sombra, esfumar e tudo mais. Eu tenho um pincel aqui que é meu pincel da vida, juro. Eu não consigo encontrar ele vendendo separado. Esse aqui foi num kit que eu comprei na Macrylan. E eu só uso esse pincel pra aplicar sombra, ó. Que ele é chatinho assim, gente.
por Deus, eu preciso achar uma coleção, porque uma hora ele vai morrer. Uma hora vai acabar, né, gente? E ele, ó, tem muitos anos esse kit aqui que eu tenho. E eu só uso esse pincel pra estar aplicando a sombra. Você aplica com batidinhas e tal, pra depois esfumar. E eu só uso esse danadinho aqui. Pra esfumar, eu trouxe 3 tipos de pincéis pra você. Eu trouxe, esse daqui é um pouquinho mais gordinho, ó. Esse primeiro é um pouquinho mais gordinho. Se eu não me engano, ele é da Marcobone. É, Marcobone, que ele é bem antiguinho meu também. Eu adoro esse pincel. Ó. Sempre tem que ter nos seus vídeos, Simone, um estresse, né? Ninguém tá vendo, vamos colocar. Ninguém viu, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém que eu também não conto. Bom, enfim, preciso colar depois. Ah, isso acontece comigo, essas coisas. Enfim, esse daqui você pode ver que ele é um pouquinho mais gordinho, só que ele é retinho. Esse aqui do meio da Macrylan, ele já tem uma pontudinha assim, ó, tá vendo? E esse daqui que é o famoso pincel caneta, pincel lápis, que a mulherada enlouquecia pra achar um pincel desse, não achava, e quando achou, menina, a mulherada morreu, né? Porque não tinha acesso aqui, agora você acha de rodo, Macrylan. Obrigada, Macrylan! Então esse daqui eu adoro pra esfumar. E de esfumar, eu vou ser sincera pra vocês, é legal vocês terem uns 2, 3, por quê? Você pegou a sua sombrinha, você depositou, você espalhou, você precisa de um pincel mais limpo ou totalmente limpo pra você esfumar aquilo que você já passou. E um terceiro pra de repente você usar uma terceira sombra e aquele mesmo pincelzinho que tá limpo do outro lado pra você espalhar aquela outra sombra. Deu pra entender mais ou menos? Mas é isso. E o pincel lápis mais pra uns pequenos detalhes, pra você deixar mais marcado e tal, tá bom? Então tem 3 opções aqui de pincel de esfumar pra vocês. Bom, gente, eu acho que foi esse o meu kit essencial, espero muito que vocês tenham gostado. Então agora vai lá embaixo, aqui no link, no box de informações, e clica no link das minhas amigas pra ver quais foram os pincéis que elas mostraram. Eu também tô super curiosa pra ver. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra mim, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui pra você não estar por fora de nada do que tá acontecendo aqui no Scandilices. E não esquece de ativar o sininho de notificações, tá bom, gente? É muito importante pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo muito grande pra vocês e até o próximo vídeo.